Quero dar as boas-vindas a você para mais essa videoaula, na esperança de que ela seja esclarecedora para você. Hoje vamos falar do panorama geopolítico do Antigo Oriente. Na aula passada, nós falamos sobre a arqueologia do Antigo Testamento, que nos ajudou a compreender melhor a história material, arqueológica do Antigo Oriente Próximo e, sobretudo, do Antigo Testamento. Nessa aula, vamos falar do panorama geopolítico. O que eu chamo de geopolítico é o conjunto de elementos geográficos e dos acontecimentos políticos que, somados àquelas informações arqueológicas da aula passada, nos ajudam a compreender melhor o texto ou os textos bíblicos do Antigo Testamento. Quero falar, em primeiro lugar, do Crescente Fértil. Crescente Fértil é uma região do Oriente Médio em formato de meia-lua que se constitui em terras férteis, com muita água, muitas planícies, e que consiste hoje nos atuais territórios de Israel, a Cisjordânia, o Líbano, partes da Jordânia, da Síria, do Iraque, do Egito e regiões da Turquia. Veja o mapa, esta parte toda vermelha, com esse formato de meia-lua, é que nós chamamos de crescente fértil, porque tem o formato aproximado de uma lua num quarto crescente. Observem que, pelos veios de água, nós temos uma região bastante fértil, bastante produtiva. Essa região assume a sua importância por concentrar populações, por concentrar rotas de comércio e militares, que nós veremos adiante, e por ser áreas de disputa, obviamente pela sua riqueza. Por isso, dentro deste crescente fértil, aconteceram boa parte dos fatos do Antigo Testamento, assim como do Oriente Próximo. Dentro desse crescente fértil, nós temos a Palestina, ou, no Antigo Testamento, chamado Canaã. Tanto faz, neste caso, chamar de Palestina ou Canaã. E constitui essas condições em 5 partes bastante definidas. A zona costeira, montanhas de Efraim e Judá, a Grande Depressão do Jordão, as montanhas da Transjordânia e o deserto do Negev. Vocês observam que você pode observar que existe uma variedade de condições geográficas e, portanto, climáticas nessa região. O mapa que está aqui mostra isso. As regiões mais claras, em branco e azul, são as regiões mais profundas. Isto é, são as depressões do Rio Jordão, que começa a 800 metros acima do nível do mar e termina desaguando no Mar Morto a menos 500 metros ou 500 metros abaixo do nível do mar. Temos a região costeira, que é a região da costa do mar Mediterrâneo. Essas regiões verdes são as regiões ao nível do mar, são regiões e planícies muito férteis. As regiões mais escuras, que vão do laranja para o marrom, são as grandes elevações. As montanhas de Efraim, desse lado, o deserto, aqui perto, nessa região mais ao sul, deserto do Negev, e o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto. Aqui nós temos, obviamente, setores da Síria, do Líbano,
da Jordânia, mas que são os estados atuais. Esse mapa é apenas para ilustrar as diferenças entre as condições geográficas. Foram nessas condições geográficas que o povo de Israel se desenvolveu e produziu a sua cultura e, obviamente, os textos bíblicos. Dentro de Canaã, ou desse Oriente Antigo, nós temos duas principais rotas comerciais na época do Antigo Testamento. E essas duas rotas comerciais são mencionadas no Antigo Testamento. Uma rota é a Via Maris, ou o caminho do mar, é mencionada em Isaías 9:1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Essa expressão, caminho do mar, se refere a essa rota Via Maris, que não servia apenas como rota comercial, mas rota militar de acesso a essa região. O caminho real é mencionado em Números 21, 22. Deixe-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Essas duas rotas comerciais podem ser vistas neste mapa. A rota da Via Maris é a rota em azul, que começa lá perto do Golfo de Acaba, lá no Egito, e sobe beirando o mar Mediterrâneo, daí o seu nome Via Maris, e se encontra na altura de Damasco com a Via Real, ou a Estrada do Rei, que é essa que está em vermelho, que sai do Egito e percorre toda a região aqui da Cisjordânia, da Transjordânia, e chega até a região da Mesopotâmia. Esta configuração geográfica e política da terra de Canaã, das condições do panorama geopolítico do Antigo Oriente, foi propícia para que o Estado de Israel, ou a nação de Israel do Antigo Testamento, vivesse quase sempre sob dominação estrangeira. Mesmo nos períodos de liberdade política e de autonomia monárquica, muitos desses impérios estrangeiros do Antigo Oriente fizeram sombra sobre o povo de Israel. No mapa seguinte, aqui, nós temos então diversos desses impérios ou desses poderes que dominaram Israel. Ao sul, nós temos o Egito, ao norte, os hititas, os assírios, os babilônicos, os persas. Neste mapa, nós temos alguns dos impérios que dominaram sobre Israel. Ao sul, nós temos o Egito. Ao norte, aqui na região chamada Mesopotâmia, nós temos a Assíria. Temos também a Babilônia. E dessa região aqui, nós temos também a Pérsia. Depois tudo isso se tornará o Império de Alexandre Magno, que é o Império Grego, e finalmente o Império Romano. Então nós vemos que as condições geopolíticas do Antigo Oriente influenciaram direta e decisivamente na constituição do Reino de Israel e na sua trajetória. Por isso mesmo, muitas dessas nações, muitos desses impérios, aparecem mencionados, positiva ou negativamente, no Antigo Testamento e fazem parte da história de Israel como um todo.
Assim, nós encerramos mais essa etapa do nosso curso.